deve ir sim com um time bem reserva. Na escalação prévia, que os repórteres que cobrem o dia a dia do Flamengo estão divulgando, tem um titular, que é o Arrascaeta, que inclusive está correndo o risco de sair do time. E o Vasco, que é o único time invicto no Campeonato Carioca, vem com força máxima e não quer saber muito disso. Não tem também o lado do Flamengo, vou jogar Libertadores, põe o time reserva aqui, se ganhar, lindo, se perder, estava com o time reserva. Ou não, com o investimento que o Flamengo fez para essa temporada e um time reserva que não tem cara de reserva, se você for olhar no papel, o Flamengo tem a obrigação de correr atrás do resultado também. Vasco e Flamengo é um jogo muito equilibrado. Eu estava vendo as estatísticas hoje, dos últimos 20 jogos, são 6 vitórias do Vasco, 3 vitórias do Flamengo e 11 empates. Embora tenha uma hegemonia de 3 jogos, 3 vitórias a mais para o Vasco, são 11 empates. Então, assim, tem muito equilíbrio. Geralmente tem muito medo de perder, né, no plural, muito medo de perder para os dois lados. Então eu acho que isso vai ser um fator determinante para esse resultado, porque eu acho que para o Flamengo diz bastante, porque se você for lembrar os clássicos do Flamengo esse ano, também é uma forma de você confirmar o seu bom momento, porque vem de uma vitória na estreia da Libertadores, foi vitória, né? Foi vitória contra o São José de Oruro. Contra o São José fora de casa. Contestando alguns pontos ali de escolhas, e agora vem um time reserva. O time reserva do Flamengo, reserva. Tem o Everton Ribeiro, hoje. Eu acho que pode até virar titular mais tarde. Né? Exatamente, porque ele entrou muito bem exatamente nesse jogo contra o São José aí. Vitória por 1-0, gol do Gabigol, lá nos 3.700 metros de altitude de Oruro, na Bolívia. Mas o Bruno Henrique, por exemplo, que é um jogador que está fazendo muito sucesso no início da temporada, né? Mas tem o Vitinho, né? Mas tem o Vitinho. Vitinho, Uribe. O Uribe não deve jogar, o Uribe está machucado. Então, a escalação tem esses pontos aí de jogadores que realmente estariam bem fora daquela lista habitual que o torcedor está acostumado. O Vitor Gabriel, que deve ser o atacante, que é jogador mais jovem, vindo da base. E o Hugo Moura, que é um volante que seria improvisado na zaga para jogar ao lado do Tuller, que é jogador brasileiro da seleção sub-20, numa situação em que o Abel queria pôr esse menino num teste, porque ele está inscrito na Libertadores. Ô Abel, não dá para testar na semana que vem, num outro jogo? Não dá para fazer um clássico com o time titular, ou a média do titular, pelo menos? Dá para testar depois? É um bom teste, né? É um teste de fogo, eu diria, porque às vezes um rapaz desse vai mal num clássico, por mais que o Flamengo demonstra inicialmente uma importância menor nesse jogo, é algo que repercute muito. E a sensação de quem joga contra, né, do adversário em relação a, de repente, vou explorar esse garoto? O torcedor não fala assim, o time reserva do Flamengo ganhou ou perdeu. É o Flamengo, né? Assim, óbvio que a avaliação mais crua, mais fria, vai falar, não, tem que pontuar, porque foi o time reserva e tal. O Vasco não tem nada a ver com isso, né? Ganhar um clássico é ganhar um clássico. Jogar um clássico, jogar bem, é ganhar um clássico bem. Agora, eu fico um pouco frustrada, porque eu queria ver um clássico dos dois times com o que tem de melhor. Eu acho que o Rio de Janeiro merece. Seria interessante. Para jogar contra o Vasco, que tá voando no Campeonato Carioca. Sim. Não, e outro fato interessante disso tudo aí é o Flamengo, no começo da temporada, chegou o Gabigol, tinha o Uribe, que começou bem a temporada na Florida Cup, e tinha o Dourado. O Dourado, que estava na expectativa do Abel recuperá-lo, né? Aí tem essa dúvida. Quem vai jogar? O Gabriel. O Gabriel agora tá jogando, tá marcando gols, e só tem o Gabriel, né? O Uribe tá machucando, o Uribe tá machucado. E o Dourado foi embora. O Dourado foi embora, infelizmente se machucou logo no primeiro jogo lá na China, se não me engano. Fez um gol, se lesionou. O Flamengo tem que ver isso daí, porque numa eventual ausência do Gabigol, quem irá jogar? Tem um menino que tá entrando agora, né? É, o Vitor Gabriel. Vitor Gabriel, qual é o nome do atacante do Flamengo? O Lincoln não tá inscrito. O Lincoln passou. O Lincoln, não sei se ele está com possibilidade nesse jogo, não. Tenho que até confirmar aqui. Ele estava na seleção, ele disputou o Sul-Americano Sub-20. Sul-Americano. Péssima campanha do Brasil, mas fez gol de pênalti, apareceu. Voltou machucado. Ele voltou lesionado. Ele voltou lesionado, talvez esteja num processo de recuperação ainda para liberação. O Flamengo está só com o Gabriel, então, hoje. De uma hora para outra ficou assim, no né? elenco, né? De jogador de definição ali, centroavante. Tem que tomar cuidado, a temporada é longa, né? Pois é. E o Léo Duarte
é uma possibilidade nessa escalação. Eu falei do Hugo Moura, que é um jogador que pode ser improvisado do meio-campo para a zaga, porque realmente precisa ser testado na concepção do Abel, segundo quem cobre o dia a dia do Flamengo, que está mais próximo do Abel. Mas ele não está garantido nesse time que vai enfrentar o Vasco amanhã no Maracanã. O Léo Duarte é titular da zaga hoje, até porque o Rodolfo se machucou, ainda está no período de recuperação. Ele é o melhor zagueiro do Flamengo. Já temos opinião da Ana Thaís, Léo Duarte, melhor zagueiro do Flamengo. Muita gente acha desde o ano passado. Eu acho ele cabeça boa. Ele fez uma grande temporada ano passado. Eu acho, assim, eu tenho até... Não é desmerecendo os outros zagueiros também, não é isso. Mas eu gostaria de vê-lo jogando ao lado de um outro zagueiro. Para ele deixar, para saírem mais as qualidades dele. Porque eu acho que ele tem muito potencial. E eu acho que às vezes ele fica até um pouco reprimido, porque ele tem que segurar a bronca em tantos momentos que ele não consegue nem colocar todo o potencial dele à mostra, assim. Mas eu acho ele o melhor zagueiro do Flamengo hoje. Mesmo com o Rodrigo Caio tendo sido contratado? Mesmo. E eu gosto muito do Rodrigo Caio. Ele contribui muito para um ponto que eu acho fundamental em zagueiro, que é essa questão da saída de bola. Eu vejo muita gente ironizar isso no Rodrigo Caio, mas teve um gol no final, no gol na Libertadores. Começa com ele, com a atitude dele de subir a bola e começa a jogada do gol. Tem times que não tem isso, o Corinthians não tem isso, nem com o Manuel, nem com o Henrique. Foi uma partida em que o Flamengo foi contestado, apesar da vitória, por não ter exibido um super futebol, mas os dois foram muito elogiados, o Léo Duarte e o Rodrigo Caio. Eu gosto muito dessa dupla. É uma dupla jovem, com velocidade, com esse ponto de saída de bola. Eu acho que para esse Flamengo é uma dupla muito interessante. Pode ser que para o meio da temporada a gente possa questionar, mas hoje eu acho que é uma dupla que tem funcionado. Mas se o Léo Duarte enfrentar o Vasco, enfrentará ao lado de Tuller, que, pelo que parece, já está garantido na escalação do time rubro-negro amanhã. O Léo Duarte conversou com a imprensa hoje, mas ele falou sobre uma outra dupla desse elenco do Flamengo. Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando juntos, de saída, pela primeira vez. A qualidade que os dois têm com a bola no pé é diferente. E os dois, quando se aproximam, é difícil tomar a bola dos dois. Mostraram entrosamento, mesmo não jogando junto, não treinando muito tempo junto. O Everton estava há pouco tempo machucado. Mas os dois são diferenciados e parece que se entendem muito bem. Essa linha de meias que o Flamengo deve montar, meias atacantes para a partida, vai ter o Everton Ribeiro muito provavelmente pela direita, o Arrascaeta pela esquerda, o Vitinho centralizado e aí o Vitor Gabriel de referência na frente. Agrada a vocês? O Vitinho centralizado? Porque a não ser que o Everton Ribeiro jogue centralizado e o Vitinho aberto pela esquerda. Porque o Vitinho joga pelos dois lados, ele é ambidestro, para ele não faz muita diferença. Mas o Everton vinha jogando muito pelo lado direito quando ele jogava nessa função, desde o ano passado. Então, óbvio, tem uma discussão aí. Quem atrás dos dois, de volante? De volante, o Pires da Mota e o Ronaldo. Eu gosto do Ronaldo, gosto muito. Garoto, né? 19 anos. Muito novo. Ele é da geração da Copa São Paulo, do Lucas Paquetá, dos outros jogadores. Ele muito bom jogador. Interessante. Ele é alto, acho que ele tem mais de 1,80 m. Tem um bom passe de bola. Acho que é um bom volante. Acho que o que vai dar o ritmo desse trio aí é esse cara que vai jogar aqui, que vai buscar a bola para esses dois. Porque eu não vejo o Arrascaeta voltando para buscar a bola. Ou vai ser um desgaste muito grande para ele fazer vir até o pé do zagueiro buscar a bola. Existe a possibilidade do Arrascaeta jogar centralizado também. Como ele vinha jogando até em algumas escalações do Abel. Em alguns momentos das partidas que ele já fez pelo Flamengo, ele jogou dessa forma. Só que não é a melhor forma de o Arrascaeta jogar. Ele se destacou pelo Cruzeiro jogando um pouco mais para o lado. Você acha que ele... O destaque dele é realmente pelo lado esquerdo ali, fazendo aquela lateral corredor ali, caindo por dentro, entrando na área, fazendo o facão ali, chegando para finalizar com qualidade. Só que no Flamengo é outro estilo de jogo, né? Não se compara ao estilo de jogo do Cruzeiro, que já é um estilo definido, um estilo já encorpado de jogo. Os jogadores se conhecem. É difícil para o Arrascaeta se adaptar a esse esquema de jogo do Flamengo. Um dia joga numa posição, um dia joga no outro. Qual a posição ideal do Arrascaeta? Eu não acho ele um meia esquerdo, clássico camisa 10. Eu acho ele um meia atacante que joga pelos lados. Aí, tirando ele da posição, talvez você tira da capacidade do jogador. Tem que ver se ele se sente à vontade também. E é um jogador que existe uma expectativa muito grande em cima dele.
de ele apresentar aquele futebol que ele apresentava no Cruzeiro, só que não vai ser da noite para o dia, porque a diferença entre as duas equipes é muito grande, né? A equipe do Flamengo é uma equipe em formação ainda, mesmo nós sabemos quem são os 11 titulares do Flamengo, mas o esquema de jogo, a maneira de jogo, como o Flamengo vai jogar durante a temporada ainda está em formação. E o Vitinho também é a terceira questão aí desse trio que o Abel pretende montar para o jogo contra o Vasco. Eu tô achando muito Frankenstein esse time. Eu não quero acreditar que vai ser assim. Porque... Não tô desacreditando da notícia, que eu tô pensando assim, muita gente... Esse vai jogar aqui, porque ele não pode jogar aqui, sabe? O Everton jogou muitas vezes na carreira dele centralizado. Sim, mas ele sabe fazer isso. O destaque dele mesmo de Cruzeiro bi-brasileiro, jogando direito. pelo lado direito, e como ele tem jogado bem, né? Ele entrou e jogou bem nessa função. Eu acho que colocando o Arrascaeta pelo lado esquerdo, que é onde ele nada de braçada, ele vai colocar mais uma dúvida na cabeça do Abel, porque ele tem aquele lado ali super congestionado. O Gabriel joga por ali, Vitinho, Bruno Henrique, ele tem muitos jogadores ali por esse lado. Mas eu acho que é importante você dar pelo menos um jogo para ele atuar na posição dele. E talvez essa seja uma oportunidade. Depois ele não ter jogado bem numa partida, dar uma oportunidade dele jogar na posição dele. Eu acho que isso é um ponto interessante, até para melhorar na autoestima do cara, assim, porque ele tá jogando numa posição que não é a dele. Não está conseguindo desenrolar bem. Se ele tem essa possibilidade, é uma chance grande, boa até para o Abel, eu vejo, né, dessa forma. Agora, o que me chama a atenção é esse segundo meia que vai jogar nas costas deles dois e o Vitinho centralizado. Assim, eu estou achando muita invenção. Eu acho que não é muito o Abel. O Abel é mais conservador conservador no sentido positivo para montar o time, ainda mais para pegar um Vasco que joga com uma defesa super alta, uma defesa bem postada, com jogadores de velocidade, tem a volta do Pikachu e do Max Lopes. Então, assim, eu tô achando que pode não ser tão assim. Eu vou ficar surpresa se for. É bom você ter falado da defesa do Vasco, que realmente chama atenção nesse início de temporada. Está muito firme, ainda sem o Breno, que para frente pode ser um titular dessa defesa, com o Erle jogando ao lado do Leandro Castan. Esse sim, um jogador muito identificado já com a torcida do Vasco, já usou a faixa de capitão várias vezes, renovou o contrato hoje por mais 3 anos, um acerto do Vasco ali no sistema defensivo. E é um jogador que, olha, com a faixa de capitão inclusive, que se impõe, e num time que está jogando sempre junto, contra um time que tem pouca rodagem junto, que pode ser esse time do Flamengo versão B amanhã, pode nadar de braçada. Ele sim pode nadar de braçada contra um ataque meio confuso. Vocês não acham? É isso que eu fico pensando. Não me parece muito... Eu vou ficar muito surpresa se acontecer isso. E estou ansiosa para ver o que vai acontecer, porque... me chama a atenção justamente pelo bom momento do sistema defensivo do Vasco. O Vasco está invicto esse ano, né? E com peças, eu sempre falo isso, o Vasco tem em cada setor do campo um líder, do goleiro ao atacante. Tanto que a última rodada não jogou com seus principais atacantes, venceu e jogou bem. Então acho que vai ser um jogo... Eu não sei se tem favoritismo nesse clássico, mas eu vejo um momento do Vasco muito bom. Pois é, e o Alberto Valentim não tem absolutamente nada a ver com a dúvida do Abel e da torcida do Flamengo sobre utilizar o time A ou o time B no clássico. Ele tem que vencer. Ele sabe disso e falou sobre isso hoje. Se acontecer de nós vencermos, né, com todo respeito ao Flamengo, nós vamos ganhar do Flamengo. Se acontecer os 3 pontos. Nós vamos jogar contra o Flamengo, é um elenco hoje dos mais fortes do futebol brasileiro, da América do Sul. Quando a gente fala hoje, alguns clubes brasileiros aí com potencial financeiro para contratar, não só do Brasil, melhores elencos do Brasil, mas da América do Sul. Então nós vamos jogar contra o Flamengo. Muita coisa em jogo. Tá, os nossos objetivos, que a gente continua em busca da Taça Rio, pontuando. Nós vamos olhar outra parte do regulamento, que é a soma total. A gente vai ter uma vantagem, depois vamos ver no nosso grupo se o Volta Redonda, como é que vai estar somando ou não. Isso volta no meu primeiro item que eu falei, que é terminar em primeiro o nosso grupo, a Taça Rio, para depois nós disputarmos ali. Então, isso é que tem jogo. É lógico que nós estamos de frente agora, amanhã, contra o maior rival do Vasco, mas nós temos que lembrar que o campeonato não termina amanhã, e sim a gente está em busca de
chegar com mais vantagem possível no término da Taça Rio. Essa fala do Alberto Valentim demonstra a importância que o Vasco dá ao segundo turno do Campeonato Carioca, Taça Rio, o Vasco que já foi o campeão da Taça Guanabara. Portanto, e o Valentim é campeão carioca, atual campeão carioca pelo Botafogo. Então, é um treinador que sabe a importância disso, tanto para a permanência dele, para a história dele dentro do Vasco, quanto para a afirmação de alguns jogadores desse elenco. Um dos grandes acertos do Vasco nessa temporada foi a permanência do Valentim. Ele chegou no final do ano passado, pegou o time naquela situação, com desfalques, sem jogadores para poder atuar, e ele conseguiu salvar o Vasco na última rodada, montou essa equipe para esse ano. A equipe do Vasco está certinha, está organizadinha em todos os setores, os jogadores que saem, os jogadores que entram, mantém o mesmo nível da equipe, o nível tático e técnico da equipe. O Vasco vem fazendo um grande trabalho nesse ano aí, a grande surpresa do futebol assim, brasileiro, assim, dos campeonatos. Lógico, o Santos tem uma atenção especial no Paulista, mas aqui no Rio o Vasco está... E o trabalho do Valentim tem que ser valorizado. Se falou muito do Fluminense, porque é um time que joga